tinha ali talvez centenas de soldados o esperando pela manhã. Com certeza ficaram atônitos, né? Ao ver Sansão simplesmente arrancar 400 quilos de porta, colocar nas costas e ir andando, como se fosse um saco de pão. Né? E aí nós chegamos no ponto 2. Né? Então o ponto 1 é, o tempo passou, Sansão não mudou. E o tempo 2, os mesmos erros. Não é? Juízes, no versículo 4, capítulo 16, diz assim, algum tempo depois, então nós não sabemos quanto tempo passou dele ter ido lá com a prostituta para esse versículo, tá? Nós não sabemos quanto tempo passou. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Irmão, quando você acha que não dá para piorar, Sansão, ele consegue se superar, não é? E olha ele lá, reproduzindo o mesmo padrão e repetindo os mesmos erros. Não é? Merece um prêmio. E de novo aqui você tem o mesmo paralelo acontecendo, não é? Porque se lembram, Juízes 14, 1, Sansão estava em Tina, que era uma cidade filisteia, e viu ali uma jovem que ele se apaixonou. Depois, 16, 1, Sansão foi à cidade filisteia Gaza, e ali conheceu uma prostituta. E agora, no versículo 4, Sansão foi ao vale de Soreque, uma cidade filisteia, e lá se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Não é? Os mesmos erros, os mesmos padrões. Não é? Baseado nas experiências anteriores, qual a chance de dar certo agora? Não é? Qual é? Sansão é um gênio, né? Mal compreendido, só pode. Né? Nós olhando para esses paralelos aqui e vendo as coisas se repetindo, o mesmo padrão, nós falamos, mas Sansão, você é muito burro, cara. Você é um tolo. Você não acorda, não? É óbvio que vai dar problema. É óbvio que você vai pagar de novo um alto preço. É sério que você vai de novo numa cidade que você não devia estar e você vai se apaixonar por uma mulher que não devia se apaixonar? Mas sabe o que é o difícil de chegar nessas conclusões? É que nós também repetimos padrões de pecado. Não é? Muitas vezes nós caímos nas mesmas armadilhas. Entra ano, sai ano, e nós repetimos os mesmos padrões do passado, que nunca deram certo, mas de alguma forma nós acreditamos que agora pode dar certo. Uma insanidade, não é? Repetir os mesmos padrões e esperar um resultado diferente. Não tem como. O resultado vai ser o mesmo. É duro você olhar para a história de Sansão e julgá-lo como um tolo e você se olhar no espelho e ver outro Sansão ali. Não é? É duro, não é? Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja e se encontram na mesma espiral decadente de Sansão, repetindo os mesmos padrões, caindo nas mesmas armadilhas, fazendo exatamente as mesmas coisas. Não é? Um padrão destrutivo. E, para mim, irmãos, isso é até, né, tentar o nosso Deus, porque Deus já tem nos livrado e nós vamos e ficamos repetindo os mesmos erros. Parece que nem fazemos tanta questão mais. Né? Bom, o ponto é que Sansão, ele repetiu o mesmo erro. Ele foi até Zoreque, uma cidade filisteia, e lá ele conheceu uma mulher chamada Dalila. O versículo 5 diz assim: os governantes dos filisteus foram vê-la, a Dalila, e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga
o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que ele consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Como já era esperado, assim que os filisteus viram Sansão lá, eles se organizaram para capturá-lo de novo. Mas veja, dessa vez eles estão mais cautelosos. Porque todas as vezes que eles foram, assim, vamos dizer assim, de cara limpa contra Sansão, Sansão matou todo mundo. Né? E saiu como se nada tivesse acontecido. Então agora, de forma mais cautelosa, eles usam, né, outras formas de tentar capturar Sansão. E eles vão fazer um acordo com a mulher de Sansão. Esse acordo envolvia muito dinheiro. Não é? É difícil você querer fazer uma transição, né, do dinheiro daquele tempo para o dinheiro de hoje. Mas seria um dinheiro, por exemplo, assim, que um trabalhador comum levaria séculos para conseguir aquele dinheiro. Tá? Então, assim, basicamente, se você tivesse umas 5 vidas, você não ganharia, ou chegaria perto de ganhar o que ela poderia ganhar aqui. Um trabalhador comum. Né? Então, era muito dinheiro. Né? E quem propôs esse acordo para Dalila? Foi qualquer filisteu? Foi um general? Não. Foram os 5 governantes dos filisteus. Ou seja, a cabeça dos filisteus. Aqueles que governavam os filisteus. Não é? Então veja, Sansão havia se tornado uma ameaça nacional. O governo filisteu queria a cabeça de Sansão. E o governo diretamente não mandou terceiros. Os próprios governantes foram lá acertar esse acordo. Se Dalila aceitar essa proposta, então ela se torna uma heroína nacional. Porque foi a partir dela que os filisteus conseguiriam derrotar o maior inimigo deles. Então ela seria ovacionada. Ela teria fama, reconhecimento e, claro, toneladas de dinheiro. E aí, você trocaria seu marido por R$1 trilhão? Tem gente que está pensando, até que não é uma má ideia, hein? Olha lá, irmã. Deixa quieto, né? Essa aqui era basicamente a proposta de Dalila, né? Você entregaria seu marido à morte por R$1 trilhão? O que Dalila fez? Não pensou meia vez, irmão. O próximo versículo já é ela com Sansão. Conte-me, por favor, o que o torna tão forte como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Não passou meio segundo, Dalila já estava lá. E ela já vai bem clara, né? Uma mulher direta ao ponto, né? Ela não quer perder tempo, eu preciso do dinheiro rápido. Então vamos lá, me conta, por favor, o que torna você forte, como que eu posso te amarrar que você não conseguir soltar. É uma curiosidade minha, só quero saber isso. Ela vai diretamente ao ponto, ou seja, ela aceitou o acordo, assim, ó, bate pronto, né? Eles nem terminaram de falar, ela já estava aceitando. Tá? Então, veja, que relacionamento gostoso, né? Esse relacionamento aqui amoroso. Ele parece ser um relacionamento amoroso, mas, na verdade, o que acontece aqui? Uma dinâmica. Sansão quer o corpo de Dalila e Dalila quer o lucro através de Sansão. Tá? É um relacionamento baseado totalmente em interesse, né? Em egoísmo. Irmão, infelizmente, esse tipo de relacionamento é muito comum, né? Relacionamentos baseados em puro interesse. Como esses relacionamentos se mantêm? Eles se mantêm através de uma conta, né, que analisa o custo-benefício. Né? Então, a pessoa ela vai avaliar o quanto ela está recebendo com quanto ela tem que dar. Então, enquanto essa pessoa tiver mais benefícios do que prejuízos no relacionamento,
o relacionamento se mantém. A partir do dia que essa balança se desequilibra e essa pessoa está mais dando do que recebendo, o relacionamento começa a ruir. Por quê? Porque a dinâmica de benefícios acabou. Essa dinâmica do custo-benefício acabou. Sansão é um filho de Deus. Fazia parte do povo escolhido. Como deveria ser um relacionamento de um cristão? O grande pastor John Piper, ele diz assim: o amor verdadeiro deve ser altruísta e sacrificial, refletindo o amor de Cristo pela igreja. Ou seja, só essa primeira parte. John Piper está dizendo o que a Bíblia diz, obviamente. O relacionamento não é sobre o quanto você recebe, é o quanto você está pronto para dar. E você está pronto para dar sua própria vida nesse relacionamento? Não é? Relacionamentos baseados no dar e receber constante não são sustentáveis e não refletem o amor cristão genuíno. Timothy Keller também nos ajuda dizendo: um relacionamento saudável deve ser baseado em um compromisso mútuo e sacrificial, de novo, sacrifícios, onde ambos os parceiros se dedicam a servir e amar um ao outro incondicionalmente. Relacionamentos baseados em interesses próprios e troca de favores não conseguem resistir às dificuldades e desafios da vida. E se nós saímos da seara da teologia e fomos para os estudos feitos por psicólogos e neuros, diz assim: relacionamentos baseados em trocas utilitárias tendem a ter níveis mais baixos de satisfação e comprometimento. A presença de um banco de favores, onde as pessoas mantêm uma contabilidade do que deram e receberam, pode levar a ressentimento e muita desconfiança. Ou seja, além de não ser um relacionamento que o cristão deve ter, não é um relacionamento nem indicado para qualquer ser humano. Não é? O relacionamento cristão, irmãos, de novo, é sobre sacrifício. É sobre você dedicar a sua vida ao outro. E se você casou com um cristão, é uma mão de via dupla, porque aquela pessoa vai estar dedicando a vida dela a você. Ninguém está fazendo uma conta de quanto eu recebi e o quanto eu vou dar. A conta sempre é o quanto eu estou dando. E quanto mais eu der, melhor. E o outro cristão, da mesma forma, ele vai estar fazendo a mesma conta. Ou seja, percebe? Na intenção de não querer ganhar, é quando nós ganhamos muito. Porque nós somos servidos pelo nosso cônjuge, enquanto nós estamos o servindo. Então o cristão ele nunca pode se colocar em um relacionamento de benefícios. Ele nunca pode iniciar um relacionamento através de uma balança de custos e favores. Não é assim um relacionamento cristão. E Deus nos fez de tal forma que até mesmo a medicina nos fala que esse relacionamento não é bom para nenhum ser humano. Não é? Você já viu um relacionamento assim? Não é? Um relacionamento onde ambos potencializam o que há de pior no outro. Porque é isso que está acontecendo com Sansão e Dalila. Ambos estão potencializando o que há de pior um no outro. Se você se encontra num relacionamento assim, e você está namorando ou noiva ainda, termine hoje, dá tempo. Termine hoje, sem choro, sem mela. E te digo mais, ninguém nunca morreu por amor nessa vida. Viu? Se você já está casado, você não vai procurar o divórcio por conta disso. Você vai procurar seus líderes para que seja aconselhado, para que venha caminhar do teu lado e para que Deus venha transformando em sua misericórdia essa realidade. Voltando ao texto, então Dalila ela aceitou sem pensar meia vez e ela já começa fazendo a pergunta. E cada vez que ela pergunta, foram 3 vezes, se não me falha a memória, Sansão ele fica brincando com ela. Ele viu aquilo como um jogo. E ele cada vez dá uma resposta mais criativa do que a outra. Então, você vai ter que fazer 7 tranças no meu cabelo, e na hora que você amarrar, vai ser dessa forma e tal. Ou então ele falava, olha,
você vai ter que me amarrar com 7 cordas, mas não é qualquer corda, tem que ser cordas nunca usadas. Ele vai aflorando a criatividade, né? E ele vai dando essas respostas, que óbvio são respostas erradas para Dalila, né? E cada vez que ele dava a resposta, ele dormia. E Dalila avisava os filisteus, e eles conseguiam as 7 cordas, e ela fazia 7 tranças. E de repente ela acordava ele dizendo que os filisteus haviam invadido o quarto e estavam lá para pegar ele, não é? E óbvio, ele matava todos os filisteus que entravam naquele quarto, né? Ele se saía vitorioso, né? E esse jogo perdurou por algum tempo, né? Um jogo perigoso que Sansão está jogando aqui, não é? Porque ao lado dele tem uma mulher que de forma escancarada está criando armadilhas para capturá-lo. E a pergunta é por que ele continua com ela? Por que ele está com essa mulher ainda? Olha, quando você chegar no céu, você pode perguntar diretamente para ele, né? Mas talvez Sansão era esse tipo de pessoa viciada em adrenalina, como essas pessoas que amam escalar prédios sem proteção nenhuma. Ou então que pulam de um avião sem paraquedas para que sejam pegos no ar por alguém que tenha paraquedas. Tem pessoas que é viciada em adrenalina e elas parecem que precisam estar numa situação de risco para que a vida faça sentido, né? Talvez Sansão gostasse da fama e do reconhecimento. Porque todas as vezes até agora que Sansão se colocou em perigo, ele deu conta da situação. E ele se tornou mais famoso ainda. Ele foi mais reconhecido ainda como um homem diferente. Talvez ele gostasse desse reconhecimento. E como ele se sentia invencível, ele estava brincando com essa situação. Afinal, o que vai acontecer comigo? Nada, vou me livrar mais uma vez. Eu vou sair daqui com mais fama e vou ter humilhado mais ainda os inimigos. Pode ser que seja, né? O pastor Timothy Keller, mais uma vez, traz uma possível interpretação. Ele fala que Sansão talvez esteja num estágio chamado de negação, que é típico de síndromes de dependência dentro de relacionamentos. Então, Sansão tinha criado uma dependência tão grande dos favores sexuais de Dalila ao ponto de ficar cego quanto às intenções dela, não é? Ele simplesmente não conseguia ver o quanto ela desejava o mal dele. O ponto é que chegou uma hora que Dalila se cansou das brincadeiras de Sansão. Ela usa uma técnica que nós já vimos acontecendo com Sansão, não é? Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Aqui novamente nós temos um paralelo, um eco. Vocês se lembram da primeira mulher que Sansão se apaixonou? Lá em Tina? E ela queria saber a resposta do enigma. E como ela conseguiu a resposta de Sansão? Aí a gente tem que voltar no capítulo 14. Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama. A mesma técnica. E você achando que era algo novo, hein? Você me odeia. Propôs o enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Sansão respondeu: não revelei o enigma nem para o meu pai, nem para minha mãe. Porque eu deveria contar a você? Ela chorava cada vez que estava com ele. E assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar, Sansão, eco, paralelo,
No 7º dia ele lhe contou a resposta, e então ela explicou o enigma aos rapazes. Não é? Abriu um parênteses aqui, né? Você está vendo como as mulheres daquele tempo conseguiam o que ela queria, o que elas queriam? Através de chantagem afetiva, e ficavam falando tanto na cabeça do marido, importunando tanto ele, que ele não aguentava. Ele falava, pelo amor de Deus, a resposta é essa. Mas para de me importunar. Ainda bem que isso não acontece mais, né, irmãos? Isso era algo restrito àquele tempo, era uma técnica daquelas mulheres, não é verdade? Hoje não. Hoje, graças a Deus, as coisas são diferentes, não é verdade? Mas Sansão, ele sofreu, não é? Com essa importunação, não é? Então veja, Sansão está vivendo exatamente a mesma situação. E o que é de se esperar? De novo ele cai na mesma armadilha. Ele revela toda a verdade para Dalila, mesmo sabendo que ela estava tramando contra ele. Não é? De novo, essa é uma situação bem típica de relacionamentos destrutivos, não é? Onde a outra pessoa só te faz mal, mas você está tão seduzido no relacionamento que você continua com aquela pessoa. E no final nem você sabe responder o porquê você está com aquela pessoa. Não é? Você já viveu assim, ou já viu alguém assim, que você está olhando e fala, cara, você não está percebendo? Essa pessoa só te faz mal. E a pessoa ela nem sabe o porquê que ela está com aquela pessoa. Foi seduzida a tal ponto que não consegue enxergar, virou um relacionamento destrutivo. Né? O relacionamento de Sansão e Dalila é totalmente baseado em conveniência. Claro que pode existir uma paixão ali, afinal de contas, eles não se juntaram primariamente por nada. Mas no final, o que se tornou esse relacionamento? Um usando o outro para o seu próprio benefício. Sansão a usava para prazer sexual. E ela a usava por riqueza e fama. Essa dinâmica, irmãos, de entrar em relacionamentos por benefício, por custo-benefício, com a intenção de usar o outro, ela continua acontecendo de forma muito comum. Mas é claro que, na grande maioria das vezes, ela acontece de forma mais sutil. O relacionamento de Dalila e Sansão está escancarado. Aqui é o extremo do custo-benefício. É o extremo do usar o outro. De forma corriqueira, não acontece tão descarado assim. Por exemplo, é normal homens fazerem pouco caso de mulheres maravilhosas, no sentido de mulheres com um coração assim maravilhoso, uma pessoa íntegra de verdade, enfim, com grandes qualidades, porque essa mulher não é tão bonita. Então o homem faz pouco caso dela. Da mesma forma, é muito comum ver mulheres fazendo pouco caso de homens maravilhosos, porque o salário dele não é muito bom. Então ela não dá muita atenção para ele. Pega esse mesmo homem e coloca uma mulher maravilhosa no sentido de beleza perto dele. Automaticamente ele vai se atrair. Ele não vai fazer pouco caso, não. Pega essa mulher, esse mesmo cara que aparentemente não ganhava muito dinheiro, faz ele chegar com uma boa roupa, né? Barba e cabelo aparados, um carro importado. A chance dessa mulher olhar para ele é muito alta. Aliás, já tem até pegadinhas assim, né? Já viram? O cara vestido todo maltrapilho, chega na mulher para tentar flertar com ela, ela tira ele. Aí ele vai embora, quando ele vai embora, ele entra num Porsche. A mulher vai atrás, bater na porta. E do homem também, você vê isso acontecendo tranquilamente. Ou seja, relacionamentos que já iniciam na base do custo-benefício. Não, você pode ter tudo isso, só que você não tem dinheiro. Como que é cadê meu benefício nesse relacionamento?
E o homem, como ele é mais visual, diferente da mulher na questão de relacionamento, você pode ter tudo, mas eu não te achei bonita. Você não está bem arrumado. Não é? Então você percebe como essa mesma dinâmica acontece corriqueiramente, é comum, só que óbvio que ela é mais sutil. Né? Ela é mais sutil, a dinâmica é mais sutil. Mas ela está aí. Né? A maioria das pessoas estão buscando relacionamento baseado nos benefícios. Quanto eu vou ganhar nisso? Né? O que eu ganho ficando com você? O que eu ganho, né, iniciando um relacionamento com você? Tá aí, irmão. Vocês sabem disso. Né? C.S. Lewis, ele traz uma frase muito importante que guia o cristão para que ele não se encontre nessa situação. Né? C.S. Lewis diz: não podemos amar alguém completamente enquanto não amarmos a Deus. O que ele está basicamente falando? Se você não tem uma experiência de amor com Deus, ou seja, sentir o amor de Deus, amar a Deus, porque, primeiro, para amar a Deus é porque nós fomos amados primeiro, né, irmãos? Então, quando nós falamos uma experiência de amarmos a Deus, é porque nós somos amados por Ele. E o amor de Deus, ele supre nossas carências. Quando nós somos amados e amamos a Deus, nós temos significado, nós sabemos o valor que nós temos. Né? Nós temos nossas carências supridas. Tá? Nós nos sentimos abraçados. Enfim, nós temos propósito na vida, significado. Se você não teve essa experiência, se você não está tendo a experiência de ser amado por Deus e amar a Deus, você vai buscar essas coisas, essas características, em relacionamentos, em outras pessoas. E é aí que você entra no relacionamento destrutivo. Tem gente que só se sente de fato com significado quando está com outra pessoa. Tem gente que só tem sua carência resolvida em um relacionamento. Então, a pessoa ela já entra no relacionamento buscando benefício. Agora, é muito diferente de uma pessoa que, cara, ela é amada por Deus, ela tem uma experiência de amor com Deus, ela não está sofrendo por carência, ela já entende o significado e o valor que ela tem, ela sabe quem ela é. Ela não precisa entrar no relacionamento buscando essas coisas. Por quê? Porque ela já tem essas coisas. Deus já nos deu isso. Deus já nos deu isso. Então, se você não encontrar o seu sentido, o seu propósito, o seu valor, não suprir suas necessidades em Deus, todas as frases de eu te amo não vão passar de eu amo te usar para reafirmar minha existência. O relacionamento vai estar em custo-benefício. Olhando para Sansão, fica claro que Sansão ele não tem a experiência de amar a Deus e ser amado. Toda hora ele está buscando significado, propósito e sanar sua carência em mulheres, em relacionamentos destrutivos. Por isso que é um eco, por isso que é um padrão, por isso que é um ciclo. Por isso que toda hora Sansão volta no mesmo lugar. Ele está tentando encontrar respostas para ele mesmo, ele está tentando encontrar valor, significado. Por quê? Porque ele não encontrou em Deus. Não porque Deus não pode dar isso a ele, mas porque ele não teve uma experiência com Deus. Não é? O alerta para nós é óbvio. Sem o amor de Deus, nós vamos se enfiar em relacionamentos com essa mesma dinâmica. Nós toda hora iremos procurar em pessoas o nosso significado. Nós vamos procurar em pessoas o nosso propósito. Nós vamos procurar em pessoas a solução para a nossa carência. E deixa eu te falar um negócio. Pessoa alguma na face dessa terra pode resolver o teu problema de propósito. Pode dar esse real significado para a sua vida. Somente Deus pode dar isso.
Ponto 3, caminhando para o final, a queda. Voltando à história, Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir. Ó, você vê que ela é esperta, né? Ela recebeu antes de terminar o serviço, né? Ela descobriu o problema. Foi lá e falou: ó, eu tenho a solução, mas antes, passa o dinheiro. Aí ela recebeu o dinheiro e falou: então beleza, agora eu continuo o plano. Aí ela fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Mulher fria, hein? E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, ou seja, raspar sua cabeça. Desse modo começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram para te atacar. Ao acordar, Sansão pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Então Dalila conseguiu o que queria. Ela realmente, missão dada, missão cumprida. Não é? Ela avisou os governantes que ela tinha a resposta. Foram lá, rasparam a cabeça de Sansão e o atacaram. E qual foi o pensamento de Sansão? Ele se via invulnerável, não era? Quando ele abriu os olhos e viu os filisteus vindo, ele pensou: mais um dia comum, né? Mais um dia comum, vou matar todo mundo. Só que, dessa vez foi diferente. Ele foi capturado. Sansão se perdeu no alto engano. Em algum momento ele começou a acreditar que de fato ele era forte. Ele era forte. Ou que Deus tinha a obrigação de ter dado esse dom para ele e se tornou dele. E que ele viveria dessa forma, e todas as vezes que ele quisesse, ele se tornaria forte, e seria assim para o resto da vida. Sansão se encheu de si mesmo. Ele se esqueceu que era totalmente dependente de Deus. Porque a partir do momento que você acha que você é capaz, automaticamente você deixa Deus de lado. Tipo, eu não preciso mais de você. Entende? Não preciso mais de você. Eu posso. Eu consigo. Eu que sou forte. Mas a verdade não era Sansão que era forte, não é? Era o poder de Deus que atuava nele e o tornava forte. Então ele se levantou como todas as outras vezes, mas foi dominado como nenhuma das outras vezes, porque ele estava fraco. Afinal, Deus havia o deixado. Lembra que eu disse que Sansão iria descobrir que a misericórdia de Deus tinha um limite? O limite chegou. Não é? Os filisteus achavam, porque era típico daquela época, que essas coisas estranhas, como a força de Sansão, era uma magia, era algo mágico. Não é? Por isso que todas as vezes que Sansão passava uma receita, tipo, olha, você vai ter que me amarrar com cordas novas, nunca usadas, e fazer uma trança de tal jeito no meu cabelo, e fechar ela com tal... Eles acreditavam. Por quê? Porque era assim que eles acreditavam que as coisas funcionavam, através de magias, de encantos. E uma mágica, ela tem um passo a passo para acontecer, ela tem uma receita, não é? Nunca viu o desenho, uma bruxa com um caldeirão, 3 pitadas de não sei o quê, 4 pitadas de não sei o quê. É uma mágica. Tem uma receita que deve ser seguida e tem que ser exatamente aquilo. Se foi uma pitada a menos, não funciona. Então eles acreditavam. O Sansão inventando as receitas, eles realmente acreditavam. Porque para eles aquilo era mágica. Sansão usava de magia, não é? Então, Sansão dependia de fatores externos, ou seja, da receita, do passo a passo, e uma vez que ele fizesse aquilo, voa lá, ele se tornava forte. Mais uma vez. Mas a verdade, como eu disse, é que a força de Sansão vinha de Deus. E o poder de Deus não depende de nenhuma situação externa para agir em nós. Na verdade,
o poder de Deus, ele depende de uma situação interna, que é o quê? Um relacionamento do seu coração com Deus. Mateus 28:19, nós temos ali a grande comissão, não é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos, e assim vai falando, até que no final, Cristo fala: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, antes de partir, ele nos deixou uma grande missão. Uma missão muito desafiadora para nós. Da mesma forma que ele deixou uma grande missão para Sansão. E a missão de Sansão, que era libertar o povo, iniciar a libertação do povo, era também muito desafiadora. E qual era a forma que Sansão poderia cumprir aquela missão? Através do poder de Deus. Qual é a forma que nós podemos cumprir a nossa missão? A partir do poder de Deus. Não é? E como que nós temos acesso a esse poder? O próprio Cristo fala: eu estou sempre com vocês. Essa expressão, eu estou com vocês, era uma expressão usada que tinha um significado profundo de relacionamento. Então, quando Cristo fala, eu estou com vocês, o que ele está falando? Nós estamos em um relacionamento. Eu e você estamos juntos, ligados, em coração. Então, não importa se o cabelo de Sansão foi cortado ou não. O motivo pelo qual ele não tinha mais força é porque Deus o havia deixado. Ou seja, não existia mais relacionamento com Deus. Deus foi deixado de lado. E esse é o motivo pelo qual Sansão perdeu sua força. Não o cabelo. O cabelo era um símbolo. Não é? O que Sansão e os filisteus não haviam entendido, pelo menos até agora, é que a força absurda de Sansão era o poder de Deus fluindo em Sansão. Eles acreditavam, como eu disse, que era uma mágica, bastava Sansão cumprir alguns rituais, como, por exemplo, as 3 regras do Nazireu. Bastava Sansão seguir um passo a passo. E Sansão acreditava nisso. Porque quando Dalila perguntou e ele foi sincero, ele deu o passo a passo. O que ele falou? Olha, eu deixei meu cabelo crescer, e quanto maior, mais forte. Ele acreditava a força dele ao cabelo, entendeu? A uma receita, a um passo a passo para que a mágica acontecesse. Qual era a mágica? Os cabelos grandes. Então, de fato, Sansão viveu um alto engano. Ele acreditava que ele tinha domínio sobre aquela força. E que enquanto ele tivesse os cabelos, a força estaria com ele. Lê do engano. Porque a real é que a força vinha de Deus. E quando esse relacionamento foi quebrado, e Deus o deixou, a força de Deus o deixou. E você sabe que esse tipo de comportamento também se faz presente entre os cristãos hoje. Tem muito cristão que acredita que para termos o poder de Deus, é como uma mágica, basta você seguir alguns passos, basta você seguir algumas receitas e pronto, não é? Você teve acesso ao poder de Deus. Gente, que a receita é deixar a Bíblia aberta em uns salmos em casa. E pronto, automaticamente minha casa está protegida. Você já foi, por exemplo, um consultório médico, uma coisa assim, que tem uma Bíblia aberta em salmos lá? O que é isso? É uma receita de mágica. Eu segui o passo a passo. Eu comprei a Bíblia, eu abri em salmos. Tem que ser salmos, né, irmão? Salmos.
Faz parte da mágica. E uma vez que eu fiz o passo a passo, pronto, aquele local está protegido. Percebe? Não é? Tem gente que o passo a passo é ungir um objeto. E agora aquele objeto traz paz para sua casa. Então você tem uma mini arca lá da promessa. Foi ungida numa campanha que você teve. E agora aquela arca automaticamente ela traz proteção para o teu ambiente. Por quê? Porque você seguiu o passo a passo. Você fez os 7 semanas da campanha. Você pegou a arca, ela foi ungida. Pronto, a mágica foi feita. Agora a arca está lá e ela vai trazer a segurança para o meu lar. Não é? Tem gente que acredita que se vier em todos os cultos e fazer as campanhas, automaticamente ganhará força. Não é? Outros ungem a casa inteira. Se deixar, bebe o óleo ungido. E pronto, vou ser curado. Você percebe que acaba se tornando, o nosso cristianismo acaba se tornando um misticismo? Nós acabamos atrelando a objetos e coisas o poder de Deus. Acaba se tornando um ato robótico. É um robô. Nós seguimos passo a passo, seguimos a receita da mágica e nós temos o resultado esperado. Não necessariamente existe o relacionamento. Para que relacionamento? Se eu tenho o passo a passo da mágica? Por exemplo, o óleo ungido. Em Tiago 5,14 é a única vez que aparece óleo ungido no Novo Testamento inteiro. E o que fala? Alguém está doente? Chame os pastores da igreja para que venham e orem sobre o doente. E unjam ele com óleo em nome do Senhor. A oração de fé irá curar o enfermo. O que é que cura? A oração. O óleo é um símbolo. É como o cabelo de Sansão, é um símbolo. Ele em si não tem poder nenhum. O poder está em Deus. O poder pertence a Deus, não a coisas, não a símbolos. Nós amamos, irmãos, fórmulas mágicas, pílulas milagrosas, passo a passo. Amamos objetos santos. Amamos atrelar o poder de Deus a coisas. As pessoas gostam de sair da igreja depois de uma campanha carregando um tijolinho, uma arquinha, um bujãozinho. Ok. Nada contra isso de fato. O problema é você acreditar que aquilo tem poder. Quem tem poder é Deus. E você não precisa de uma receita, você precisa de um relacionamento com Deus. Ou você acha que você está andando com Deus e você vai orar por cura, só que você está sem o óleo lá e fala, meu Deus, esqueci o óleo. Não vai dar, não posso orar por cura para você, por quê? Esqueci o óleo, cara. Mas sério, irmão, o poder é de Deus, não é do óleo. Ah, vou orar por proteção na minha casa. Ah, não vai dar, por quê? Estou sem Bíblia para abrir em Salmos. Se eu não abrir em Salmos, não tem proteção na minha casa. Irmão, você percebe como nós ficamos místicos? Por isso que você liga a TV e tem água ungida, travesseiro ungido, até guspe ungido. Né? Carteira de trabalho ungida. Irmãos, tudo isso é inútil se não houver relacionamento com Deus. O poder de Deus flui conosco no estar com Ele. Estar com Ele. Para de querer fazer mágica. Para de querer usar poções milagrosas. Se foque em estar com Ele. Se relacionar com Ele.
Deus é o poderoso. Deus é poderoso, não métodos, não passo a passo, não coisas. O poder de Deus flui em nós através do relacionamento de nós com Ele. Versículo 21. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Era algo muito comum, furar os olhos dos prisioneiros. Primeiro que ele não vai conseguir fugir, obviamente. Então, uma técnica terrível, mas funcionava. Levaram-no para Gaza. Olha lá, ele retornando para o lugar. Retornando para o lugar. Onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Irmãos, no capítulo anterior, Deus sustentou um Sansão que clamou ajuda por Deus. E Deus sustentou ele. Um capítulo depois, Deus abandona um Sansão que se considera poderoso e se esqueceu do seu relacionamento com Deus. Grave uma coisa no teu coração, irmão. Se você quiser tirar uma lição hoje daqui, grave essa lição. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. E é incrível como rapidamente nós nos esquecemos dessa verdade. E no lugar dela, colocamos o passo a passo. Colocamos as receitas. Não é? E nós começamos a acreditar que o que nos faz dar bem é porque nós somos inteligentes, é porque eu tenho uma sabedoria, é porque eu nasci com dom e habilidade. O que me faz dar certo é porque eu tenho dinheiro. É fácil nós nos perdermos nisso. E assim como Sansão, acreditar que eu sou forte. Eu sim tenho um potencial enorme. Eu tenho poder. Irmãos, é claro que Deus pode usar todas essas coisas. Todas essas coisas que eu estou falando, Deus pode usar. Mas veja, Deus é quem usa as coisas, não são as coisas que usam a Deus. Deus pode usar, mas é Ele quem usa, porque o poder pertence a Ele, não a coisas, não a homens. Deus é quem determina o tempo, Deus é quem inclina o coração do rei, Deus é quem dá ordem ao sol, às estrelas e à lua. Deus é quem criou tudo com o poder da sua palavra, não coisas, não pessoas, não as suas habilidades. Sansão se deu conta disso, mas tarde demais. Tarde demais. Seus olhos foram furados. E agora, ele é diversão para os seus inimigos. Na mesma cidade que ele havia arrancado os portões, ele voltou humilhado. Agora ele faz o trabalho que animais faziam. Não é? Quem diria, não é? Sansão, o homem mais forte, carregava portões de 400 quilos nas costas, matava mais de 1000 homens com um pedaço de osso na mão, matava leão com a mão. Este mesmo homem, agora, depende de alguém para pegar na sua mão, para não dar de cara com a parede. Porque ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Humilhado, envergonhado, derrotado, fracassado. Sansão se encontra dessa forma. O limite bateu e a queda chegou. Por dezenas de vezes, talvez centenas, Deus o havia livrado. Deus havia feito o mal cooperar para o bem. Mas agora não. Deus o abandonou. Será que tem esperança para Sansão?
Será que há esperança ainda para esse filho de Deus? Será que Deus pode perdoar Sansão depois de ele ter feito o que fez? Será que Deus ainda olha para Sansão, pelo menos, depois de ele ter caído tantas vezes no mesmo erro? Depois de ele ter ultrapassado todos os limites? E por fim, será que Deus ainda irá usar Sansão de alguma forma para que o plano principal acontecesse? Ou seja, para que o povo de Israel fosse libertado dos filisteus? Será? Ou Deus também vai trocar a pessoa que vai cumprir isso? O pastor Emílio, que aliás escreveu um livro sobre Sansão, eu tenho usado como base, ele diz assim: certa vez parecia que tudo estava perdido e o homem de Deus estava pendurado numa cruz. Seus olhos não estavam vazados, mas estavam sem vida. Era pior do que temos aqui. Pode ser que Deus ainda atue. O que você acha? Quem terá a palavra final? Aqueles que odeiam o Senhor ou o Senhor mesmo? E aí, quem vai vencer? O versículo termina com uma ponta de esperança. O seu cabelo começou a crescer novamente. Sabe o que acontece? Domingo que vem nós vamos descobrir. Então, espero você domingo que vem, para você ver como vai ser o desfecho dessa história aqui. E vai ser também o término da nossa série. Vamos a refletir e praticar? Estabeleça limites claros em sua vida para evitar situações que possam comprometer sua integridade espiritual. Trocando em miúdos, irmãos, não fique se expondo à tentação. Tá? Ponto 2. Use as bênçãos e as misericórdias de Deus como uma oportunidade ao arrependimento e mudança, ao invés de usá-las de forma irresponsável. Irmãos, um adendo também nesse ponto 2, isso também acontece de forma sutil, tá? Às vezes você estava buscando uma bênção que era um salário melhor, Deus te abençoa, e agora você nunca mais foi visto na igreja. E agora você não oferta nem R$1 a mais. Você pega a bênção de Deus para deixar de abençoar o povo de Deus? Eu já vi pessoas que estavam orando por um carro, Deus abençoa. Todo final de semana está viajando, nunca mais foi visto na igreja. Entendeu? Usar a bênção de Deus de forma irresponsável, irmão. Presta atenção, isso costuma acontecer de forma bem sutil. E 3, invista tempo em cultivar um relacionamento com Deus através de oração e estudo bíblico, reforçando assim sua total dependência dele. Irmão, nunca se esqueça, sem Deus nada podemos. O poder de Deus habita em nós quando nós estamos nele. Irmão, se liberte de poções mágicas, de passo a passo, de objetos santos. Irmãos, tudo que nós precisamos é de Deus. De Deus. E a oração com fé a Deus, essa sim pode muito seus efeitos.